Muito bem, boa noite, boa noite. Deixa só eu conferir para ver se está tudo certinho, tá gravando. Olá, Mari, tudo bom? Tá ouvindo bem? Tudo certo? A minha voz tá ok? Então, tá. Minha câmera aqui. Muito bem, pessoal. Dione, Suzana, Paula, tudo bom, meninas? Vamos lá, então. Quando eu peguei o livro hoje para olhar qual era o capítulo que a gente ia trabalhar e vi que era o capítulo 11, chegou a me dar uma coisa, assim, porque o capítulo 11 é punk a coisa. Eu lembro quando a Gabriela até comentou que estava no capítulo 11, leu e releu, aí eu estava chegando no capítulo 11, daí eu digo, olha, realmente, a maior parte do início do capítulo 11 eu nem marquei nada, porque eu não vou falar daquilo que eu não entendo, e é um capítulo que realmente vai exigir uma releitura porque ele vai trazer ali sobre a diferença do espaço-tempo e do tempo-espaço, e é algo que eu ainda estou engatinhando. Então, eu disse, bom, nesse primeira parte aqui do capítulo, eu vou trazer uma que outra marcação apenas para situar. E aí vamos ver o que que vai vir hoje, né, de reflexão em cima do que eu marquei lá no começo, porque eu nem revisei. Eu tenho o hábito de ler e os primeiros capítulos até que eu ia trazer aqui, eu até dava uma lida, dava uma olhada antes nas coisas que eu havia marcado para ver o que era, para ver se vinham ideias, inspirações. Mas depois do terceiro encontro, quarto, que aí eu também já estava, né, conhecendo o grupo, já estava mais à vontade, eu comecei a nem revisar mais e fui vendo que a coisa vai fluindo. Então eu também não me preocupo, porque eu sei que o que precisa vir vai vir, as situações, as vivências, os eventos, que eu gosto de ir trazendo de exemplo também eles vão ir surgindo no momento em que eu for trazendo as informações. Então, tá. Então, ele vai trazer ali no capítulo 11, deixa eu colocar um pouquinho mais para trás aqui, vai falar sobre o espaço-tempo e o tempo e espaço. Então, ele vai trazer, né, sobre o universo, o uni significa um, que nós vivemos então nesse universo tridimensional, onde tudo o que existe é feito de pessoas, objetos, lugares e tempo. Em sua maior parte, é uma dimensão de partículas e matéria. Por meio dos sentidos, experimentamos essas coisas como forma, estrutura, massa, densidade. Então, eu quis trazer essa primeira partezinha, nem marquei, né, mas senti de ler esse começo como uma abertura, porque ele vai falar sobre a diferença desse espaço tridimensional, que a gente chama, né, da 3D, o que é estarmos vivendo nesse momento, observando tudo a partir dos nossos cinco sentidos. Então, para a maioria, grande maioria das pessoas, para algo existir, eu tenho que experimentar este algo com um dos meus cinco sentidos. Então, eu tenho que estar vendo esse algo, ou eu tenho que estar ouvindo, né? O som de uma música eu não vejo, mas eu escuto, então ela existe. Ou eu tenho que estar sentindo cheiro, né? Eu sinto o cheiro de um alimento que eu estou fazendo. Então, né? Ou então eu estou sentindo o gosto desse alimento, ou então sentindo o vento na minha pele. Ah, então, ok. Confirmei com um dos meus cinco sentidos? Existe. Mas, na verdade, o estudo das micropartículas, da energia que tem nos átomos, foi além disso, né? Então, são situações, percepções, coisas que existem e que não podemos experimentar com os nossos cinco sentidos. E aí ele traz toda, então, toda uma narrativa com relação ao nosso olhar para a vida, né? Então, essa relação espaço-tempo no mundo 3D. E depois ele vai fazer, então, esse paralelo com o mundo multidimensional, que não é só três dimensões, e a gente vai ir para o mundo metafísico, né? Daquilo que vai para além do que os nossos cinco sentidos conseguem captar. Ele traz uma imagenzinha ali na página seguinte, na página 271, exatamente sobre isso, né? Nesse reino, o espaço é eterno. Então, eu tenho um ponto de consciência, eu me desloco no tempo e vou para outro ponto de consciência. Quando nos movemos pelo espaço, experimentamos o tempo. Então, eu achei muito legal isso que ele traz de reflexão sobre esse movimento em que eu me movo pelo espaço, então eu vou daqui até a minha sala, e nesse movimento eu me desloco num dado tempo. Eu levo alguns segundos para ir daqui onde eu estou, ali na minha sala, que fica a 5 metros de mim. Quando nos movemos pelo espaço, de um ponto de consciência a outro, experimentamos o tempo. Quando colapsamos espaços no nosso mundo 3D, o tempo é criado. Então, a gente se desloca em espaços e a gente experimenta o tempo. Isso é muito interessante para depois ele fazer esse contraponto, então, com o tempo e espaço.
Aí eu comecei a marcar algumas coisas ali a partir do subtítulo Estresse e as consequências de viver em perpétuo estado de sobrevivência. Porque aí eu entendo, né? Essa parte que fala de estresse, essa parte que fala de traumas e do quanto isso acaba gerando mais, né, dessas vivências no nosso corpo. Então, ele resgata lá, como aprendemos no capítulo 8, os objetos, coisas, pessoas e lugares que percebemos diariamente ocorrem como padrões para o cérebro, e o reconhecimento dos padrões é chamado de memória. Então, a gente vivencia algo, capta na memória, e quando a gente vivencia algo semelhante, aquilo lá está registrado, né? Então, eu vou percebendo diariamente esses padrões. E aí eu vou armazenando essas informações. Quanto mais algo se repete na minha vida, mais eu crio essa memória que ele chama de memória a longo prazo. Porque os nossos neurônios, cada vez que há uma conexão, dois neurônios fazem uma conexão neural, devido a uma experiência que a gente vivenciou, aquilo ali se cria uma energia, um fio luminoso, digamos assim, para a gente conseguir entender com os nossos olhos, né? De quem tem que enxergar. Entre esses dois neurônios se forma um fio luminoso. Se eu repito aquela situação, esse fio engrossa um pouquinho. Se eu repito de novo, ele engrossa um pouquinho. E à medida que eu repito mais e mais, ele se torna o que a gente chama de uma memória a longo prazo e ele se torna uma conexão forte, que é difícil romper por qualquer coisa. Então eu vou ter que recriar algo em cima para poder tirar a força daquela memória que se criou. Por isso que um trauma que se repete muitas e muitas vezes na infância, uma pessoa que ouve, tu é burro, tu não serve pra nada, tu não presta pra nada, tu nunca vai ser nada na vida, uma, 10, 20, 100, a infância inteira, ela acredita, porque aquilo se torna algo forte de conexão, de aprendizado no cérebro dela. Quando ela chega na idade adulta, ela desconstruir isso para acreditar no potencial dela é muito mais difícil. É possível, já vi muito disso acontecer, mas existe toda uma reprogramação, força de vontade, policiar pensamentos, curar feridas, tratar os traumas do passado, para eu conseguir reconstruir isso. Se o eu é criado a partir de memórias e experiências passadas, as memórias são baseadas em conhecidos. Portanto, a maior parte do nosso mundo tridimensional é baseada em conhecidos. Então, aqui eu relembro muito, né, quando ele traz lá no primeiro capítulo que a gente estudou, se você tinha espaço para imprevistos na sua vida. Porque se você quer criar algo novo na sua vida, você precisa ter espaço para algo que você ainda não viveu. Porque senão você vai continuar, né, baseado no tudo que você já viveu, vai continuar no conhecido. Se eu estou no conhecido, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz e provavelmente me estressando, me irritando, me incomodando com as mesmas coisas que isso sempre causou em mim dessa mesma forma, esses sentimentos. Podemos dizer que somos materialistas, não só vivendo nessa dimensão, mas também escravizados por ela e limitados a ela. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque hoje eu tô com um restinho de incômodo na minha garganta, vou tentar tomar mais água entre as falas, mas pode ser que de vez em quando venha uma tosse chata aí. E aí, falando, acaba irritando mais a garganta, então, mas seguimos. Bom, por que nos definimos como um corpo? Então, é um corpo físico, vivendo em um ambiente que também tem coisas físicas, em tempos determinados. Então, a gente tem um tempo para um horário para trabalhar, um horário para acordar, horário que eu paro para fazer o meu almoço, o meu deslocamento, né? Então, eu tenho que ir naquele lugar, eu demoro quanto tempo para chegar lá. Então, eu tenho todo esse comando que o meu cérebro vai aprendendo. E o nosso foco é mais na matéria e menos na energia. Então, eu me programo no tempo que eu tenho, pelo espaço que eu preciso percorrer. De uma perspectiva quântica, mantemos a atenção na partícula física, matéria, em vez de na onda imaterial de possibilidades, que é a energia. É assim que ficamos imersos na realidade tridimensional. Então, sempre que nós focarmos naquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto na minha pele, nos horários que eu tenho para cumprir meus compromissos, eu vou estar presa aqui na 3D. Eu não penso nas infinitas possibilidades que estão para além da matéria, e que é esse campo de energia
de infinitas possibilidades. Essa semana me veio um exemplo para eu dar para os meus pacientes, e foi incrível, porque vários atendimentos que eu fiz na semana, esse exemplo coube direitinho. Hoje mesmo, mais cedo, eu atendi uma paciente, a gente falava sobre isso, e ela disse que a mãe dela praticava muito a lei da atração, depois de ter assistido aquele documentário do Segredo, e ela disse, eu sei que aquilo lá tá meio exagerado, e daí eu até perguntei, tu conhece Joe Dispenza? Ela, não. E eu fiquei pensando, nossa, eu há poucos meses atrás também não conhecia. Aí já sugeriu um livro, ela já anotou, então a gente já estava falando sobre isso um pouco mais cedo, aí às 5 da tarde. Mas me veio um exemplo de algo que é tão óbvio e que a gente não presta atenção nessa questão do invisível que existe e das infinitas possibilidades que estão ao nosso redor. A gente tem duas coisas que a gente pode usar como exemplo. O exemplo que eu usei foi o das ondas de rádio. Está aí ao meu redor, ao seu redor, várias ondas de rádios que eu sei que existem, porque se eu pegar um aparelho e conectar, ligar ele, ele vai captar a rádio, a música de várias estações que a antena está transmitindo aqui. Assim como quando eu pego o meu celular e abro no Wi-Fi, ele vai trazer a conexão, a rede minha, da minha vizinha do lado, da minha vizinha de baixo, do meu vizinho de cima, porque eu capto a onda, as ondas que estão aqui. Elas estão aqui, que eu não consigo sentir para pegar elas, mas elas estão aqui. E é pura energia, é pura onda de informação. O que que é a informação da rádio que tem aqui, que se eu pegar um aparelho e ligar, ela tá me trazendo música, notícias, propagandas, informação. É uma onda que contém informação. E ela está aqui, só que eu não enxergo. Se eu tiver o aparelho certo para conectar, eu vou conectar a essa onda. Ah, eu estou ouvindo aquela música ali na 104, eu não quero mais essa música. Então basta eu movimentar um pouco o botãozinho, né? Antigamente a gente tinha ali não me lembro como é que chama o aparelhinho que a gente, né? O botãozinho que a gente girava, que hoje em dia é tudo digital, mas antigamente eu girava esse botãozinho e aí ela ia ali medindo e captava outra informação. Entre a captação de uma informação, de uma onda de rádio e outra, ficava aquele. E daqui a pouco a música aparecia. Então eu saí de uma onda e eu comecei a buscar outra. E aí, claro, né, os seres humanos pegaram um aparelhinho, começaram a medir essas frequências, né, em tantos megahertz, em tantos, né, então eles têm toda essa medição e criaram um aparelho escrito ali no visorzinho para a gente saber. E aí cada rádio tem a sua frequência, tem o seu nome. Então isso ficou determinado como algo banal. Meu pai ouve rádio lá no interior onde ele mora há 50 anos e nunca se pensa sobre isso. Isso é física quântica, isso é onda, isso é energia. Assim como a rede de Wi-Fi que eu pego a minha, dos vizinhos, cada uma tem uma onda de informação. Por que que eu capto uma e não capto outra? Porque eu tenho um aparelho ou vários aparelhos em que eu vou lá e configuro. E eu uso isso diariamente para minha vida. E eu não acho estranho. Eu não acho estranho chegar num lugar, numa loja, num restaurante. Qual é o Wi-Fi de vocês aqui? Qual é a senha do Wi-Fi? Aí eu vou lá e conecto e saio falando. Eu não paro para pensar, tipo, como isso acontece? Como é possível? Aí eu saio de dentro daquele estabelecimento, eu saio de dentro da minha casa, ali na rua eu já não pego mais Wi-Fi, porque ele tem uma distância a essa onda. Então é muito interessante a gente parar para pensar que as coisas na nossa vida, elas acontecem da mesma forma que as ondas de rádio e de Wi-Fi. Existem aqui ao meu redor infinitas possibilidades de futuros possíveis que eu possa viver. As ondas estão todas aqui. Da casa perfeita, do carro perfeito, do relacionamento perfeito, da roupa, da viagem, tudo que eu posso realizar está aqui, ao meu redor. Quando eu começo a conectar o meu cardíaco, o meu coração, que ele tem uma vibração muito mais ampla do que o meu cérebro, então existem estudos e exames que mostraram que a conexão que o cérebro e o que o coração, né, a forma como eles emitem essa onda, o coração emite não sei quantas vezes mais do que o cérebro. Vai até mais de 3 metros de distância com relação ao que o cérebro emite. E aí, quando eu me conecto a algo, e hoje eu vou trazer o exemplo de como eu consegui fazer isso, e vocês vieram acompanhando a minha trajetória desde quando a gente abriu esse grupo, quando eu falava da casa que eu estava pensando, desejando e querendo para mim. Eu fui abrindo o meu campo a encontrar a casa, ou como a gente gosta de dizer na física quântica, para que a casa me encontrasse. E eu fui trabalhando em mim afinar essa procura através desse botãozinho do rádio até que eu conseguisse captar a onda que trouxesse a casa até mim. E a casa veio. A casa chegou. A casa me encontrou. Alguém me procurou e disse: Tem, eu tenho uma casa.
Não fui eu que procurei a casa veio até mim. E isso é a maior prova de que isso que a gente estuda aqui é real. Porque agora eu tenho a minha casa, vou me mudar no início do ano. Então são coisas que não tem justificativa. Ah, não dá certo. Ah, não existe. Ah, não, mas isso aí é porque o cara é famoso. Não, eu inclusive assisti um documentário dele, uma entrevista dele. Eu vou ver se eu acho para botar no grupo para vocês na sexta-feira. Então, eu fui levar os meus filhos na casa do pai. Quando eu voltei, eu vim ouvindo um vídeo que apareceu, né, desses maravilhosos que aparecem ali no YouTube quando a gente entra. Começa a usar muito os vídeos, né, sempre da mesma pessoa. Daí a pouco surge uma entrevista que fazia 3 dias que tinha ido ao ar de uma repórter, uma moça, num auditório, entrevistando o Joe Dispenza. E aí ele fala sobre toda a história dele que eu nem conhecia, do acidente que ele teve, que ele ficou em cima de uma cama, paralítico, quase morreu, e ele começou a fazer uma reprogramação mental. Ele dizia: eu tinha todo o tempo do mundo para recriar a minha realidade. E tudo que eu não queria era ficar em cima daquela cama para sempre. Como todos os médicos diziam, não tem cura, tem que fazer uma cirurgia, a cirurgia vai te deixar paraplégico, não, não, e ele não aceitou aquele diagnóstico. E ele começou a trabalhar na mente dele. E a partir dali, vieram os livros e vieram, né, todo o sucesso dele aí, por causa desse trabalho que ele foi aprimorando depois, estudando e trazendo, né, para a ciência, para aquilo que é a medicina, né, toda a parte que a gente precisa, né, desse 3D aqui da terceira dimensão. Então, essa capacidade que a gente tem de, a partir das infinitas possibilidades que existem no meu campo, eu ir afinando, ajustando, e aí vem algo que eu não sei se ele fala muito aqui, mas que eu venho aprendendo também nos estudos por fora, que é confiar. Confiar que existe algo que realmente vai vir, se tu se conectar com aquilo, e que o todo, a fonte criadora, Deus, como você quiser chamar, é tão generosa, que sempre vai vir algo muito melhor do que você queria. Sempre que você se conectar com algo, desejar algo, e lembra que lá no começo a gente colocou uma letra, pensou, fez a lista do que eu quero ter nesse. Eu fiz da casa, né? Depois eu até falei para vocês. Saiam da caixinha de que aquilo lá que vocês descreveram vai acontecer daquele jeito. Assim você limita. O todo não consegue trabalhar com limites. Pense em como você quer se sentir. E aí eu parei de pensar nas coisas que eu queria nessa casa e eu comecei a me sentir como nessa casa. Né? Eu quero que tenha ar puro para me sentir livre, para me sentir em paz, eu quero me sentir segura, eu quero que meus filhos estejam bem, eu quero me sentir bem, eu quero ver um pôr do sol maravilhoso. Então, tipo, coisas que em qualquer casa eu conseguiria e que quando essa casa chegou para mim, eu não acreditei, porque ela era muito melhor do que eu imaginava, do que eu jamais tinha sonhado. Então, realmente, o todo é muito generoso. E uma coisa que a gente tem que exercitar nessas horas é solte o controle. Baixe as expectativas do perfeito que para você seria o perfeito. Porque você vai se abrir ao novo que pode ser muito melhor. No meu caso, foi muito melhor. Porque se eu tivesse ficado no que eu queria, talvez eu já tivesse alugado qualquer casinha aí que, tá, tipo, vamos essa de uma vez, porque. E aí eu não teria esperado o tempo certo, que não é no meu tempo certo, é no tempo certo divino. Porque as coisas lá com a dona da casa foram se liberando durante o ano, e agora, nesse mês, ela realmente decidiu que ia se mudar e botou a casa para alugar. E aí a casa chegou até mim. Então foi tudo no tempo certo. Eu vim construindo isso, mas foi tudo no tempo que deveria ser. Então, isso que seja também motivação para vocês que tenham sonhos, que tenham planos, né? Então, projeta, se imagina nesse lugar, nessa situação, vivendo isso, e aí solta. Solta porque o universo vai trazer as informações, as pessoas certas, as situações para que vocês cheguem, né? Então, dessas infinitas possibilidades, o Hélio Couto fala, né? As infinitas possibilidades vão nos trazer probabilidades e a gente vai ter que fazer um movimento para daí sim poder agarrar as oportunidades. Porque a pessoa poderia ter divulgado, eu ter olhado para casa, ah, não, não é essa casa. Mas não, na hora em que a pessoa me divulgou, olha, Deise, surgiu esse. Eu olhei e já me deu uma coisa, assim, oh, meu Deus, eu não acredito. Eu entrei em contato com a pessoa e a coisa se desenrolou assim, ó, em questão de dias. Foi rápido, porque já estava certo. Então, quando tá certo, não tem enrolação, não tem problema, nada. Tudo flui, tudo flui. E é incrível, assim, o quanto é maravilhoso poder viver isso. E poder compartilhar, né, aqui com vocês também que vieram acompanhando toda essa trajetória desde o início. Muito bem, então. Podemos dizer que somos, então, materialistas, não só vivendo nessa dimensão, mas também escravizados por ela, como eu falei. Quando o estresse entra na equação, o corpo começa a sugar do campo eletromagnético de energia invisível à nossa volta para produzir substâncias químicas. Então, a gente também já estudou um pouco sobre isso, que quando eu estou vibrando lá no estresse dos 3 primeiros chakras da sobrevivência,
Eu sugo do ambiente a energia para sobreviver. Então, o meu corpo demanda muito mais. Quando eu acalmo estes três centros e subo para o cardíaco, para o laríngeo, para o frontal e para o coronário, eu me expando. E aí, aqui, eu produzo energia para o campo. Lá embaixo, eu sugo energia do campo para sobreviver. A energia que eu tenho no meu corpo não é suficiente para eu sobreviver. Quando eu estou vibrando no medo, na raiva, na competição, no medo de perder, no desespero, na preocupação da minha vida que está em risco, que algo vai faltar. Então, quando a gente está vibrando nesses três chakras, a gente não consegue ter energia suficiente para lidar com as coisas do dia a dia. Estou sempre estressada, estou sempre irritada, estou sempre nervosa. Então, eu vou sugando do ambiente essa energia para continuar sobrevivendo. Quando eu paro, respiro e começo a me conectar com a minha verdade, com o meu coração, entender que eu não estou sozinha, que tem sempre uma espiritualidade enorme me auxiliando, que existe muita coisa disponível a mim, ao meu redor, para mim, e que isso pode vir a me ajudar a meu favor, eu me acalmo, eu saio do modo sobrevivência, porque eu tenho plena segurança de que está tudo bem, está tudo certo como tem que estar. E aí eu consigo ir aos poucos, elevando essa vibração, aumentando, saindo da vibração. Deixa eu ver se eu tenho. Eu não estou aqui com a minha escala de vibração para poder dizer para vocês esses índices iniciais, o quanto a gente fica no apego, no desespero, no medo, na raiva, na insegurança, na vergonha, medo que vai faltar, medo que vou perder. Enquanto eu tô lá, eu tô sugando a energia do ambiente. E aí tá um estresse atrás do outro. Quando eu começo a confiar para respirar mais, acalmar a mente, silenciar em alguns momentos. Eu estou fazendo um curso que o nome é Heartestesia. É a radiestesia guiada pelo coração, que uma colega minha de mentoria criou. E aí, no momento em que ela, né, criou, ele é um curso autoral da Débora Furlan. No momento em que ela lançou esse curso, eu nem pensei duas vezes. Eu disse, Débora, pode ter certeza que eu sou a primeira da fila. Eu tô lá assistindo as tuas aulas, pode ter certeza. Quando ela lançou, eu tava lá, eu uma das primeiras a me inscrever, porque eu senti a verdade dela trazer isso. Ela fala de respiração, ela deixou para nós um áudio lá de 1 minuto, com uma musiquinha, pra gente só respirar. Depois um outro de 3 minutos para parar e respirar. Respirar pelo coração, como a gente fala no Heart Math, né, que tem, e ele fala aqui também, a prática de respirar pelo coração. Porque respirar pelo coração é aos pouquinhos dar-se conta de que eu tô segura, de que tá tudo bem e que eu posso começar a ter emoções elevadas de paz, de gratidão, de tranquilidade, de amor, porque isso vai elevando a minha vibração. Eu vou saindo do modo sobrevivência e aos poucos eu começo a irradiar minha energia para fora, inclusive auxiliando aqueles que estão no modo sobrevivência ao meu redor. Porque se eu estou no modo sobrevivência, eu estou sugando a energia de quem está elevado, liberando energia. Olha que loucura. Olha o quanto o planeta Terra tem gente sugando e tem gente enviando. E a gente precisa de mais gente enviando, principalmente por causa de todos os caos aí que a gente tem visto ao nosso redor. Então você precisa ser uma das pessoas que está elevando a sua vibração para enviar energia para o mundo, porque o mundo precisa disso. Muito bem. Quando o campo de energia vital em torno do corpo encolhe, nos sentimos mais como matéria e menos como energia. Então, lá no modo sobrevivência, a gente está aqui no corpo físico que dói, no estresse na cabeça que vai explodir, nos problemas, o problema financeiro, o problema do relacionamento, o problema do carro, o problema da casa. Então, a gente está aqui na matéria, está vibrando aqui baixo, na matéria. Quando a nossa frequência desacelera, como? Pela respiração, pela meditação, pelo silenciar, pelo acalmar os pensamentos, o corpo se torna mais denso à medida que ficamos sem energia. Desculpa. Quando nossa frequência desacelera, né? Então ele ainda fala aqui sobre a matéria. Então eu baixo a minha frequência, eu desacelero ela, o meu corpo se torna mais denso. À medida em que eu começo a elevar os meus pensamentos e aí sobe a minha frequência, eu me torno mais energia. E aí eu me torno mais energia a partir dos sentimentos elevados que eu gero a partir dessa mudança aí de frequência também. Duas coisas que estão associadas: a frequência às emoções, né? Então, quanto maior a frequência, significa que maior são os pensamentos, sentimentos elevados, como a gente fala. Quanto mais baixa a minha frequência, significa que eu estou vibrando em pensamentos e sentimentos de baixa vibração.
né? Então, os sentimentos de baixa vibração são vergonha, apatia, medo, culpa, depois vai subindo, raiva, né? E ela vai subindo até a neutralidade, que ainda é um movimento de apego, e a partir da neutralidade, aí sim, começa a ir elevando, 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 até chegar em 1000 Hz, né? Que é a elevação. Então, enquanto eu tô ali para baixo do 175, que é o orgulho, 150, que é a raiva, eu ainda tô no modo sobrevivência. A raiva já é um movimentinho pra vida, assim, que eu começo a ter raiva, não, eu vou porque, tipo, fui na força do ódio, como a gente fala, né? Mas eu fui. Agora, a tristeza, a apatia, isso aí acaba com a gente, né? Isso nos deixa sem energia. Então, eu preciso sugar do mundo para poder sobreviver. E aí eu tô matéria, eu tô pesada, eu tô densa, porque eu não consigo ter nenhum pensamento para sair desse lodo, né, onde eu tô ali submersa. Para fins de sobrevivência, isso estreita o foco no corpo e na ameaça externa, deixando-nos preocupados desde a percepção da ameaça até o momento em que chegamos à segurança física, ambos pontos de consciência. Quanto mais estresse, mais separação. Então, tudo aquilo, e teve uma consciência que essa aula da rartestesia me trouxe, que eu já sabia disso, mas quando a Débora frisou e falou e repetiu, eu pensei, digo, ela tem razão, é exatamente sobre isso. Quanto mais baixa a nossa vibração, mais a gente está lutando para sobreviver no mundo, mais a gente se sente ameaçado pelo mundo externo, mais o nosso ego entra em alerta de sobrevivência, porque é o ego que se desespera, porque ele acredita que ele tem que dar conta de tudo sozinho, ele não confia em soltar para o todo. Tem uma das meditações que eu tenho feito ultimamente que eu digo: imagine você largando todos os seus problemas no colo de Deus. Dá para ele, entrega, tira todas as pedras da mochila, larga no colo de Deus, deixa ele resolver o perrengue e agora vai livre para a vida, vai leve para a vida. Isso é maravilhoso. Eu saber que tem alguém que pode segurar o meu perrengue e resolver, porque é com ele a coisa. Eu posso entregar. Deus, me ajuda. Pega isso aqui. Eu não quero mais olhar para isso. Resolve para mim. Ele vai resolver. Mas quem é que confia? Quem é que solta? Eu solto e daí a pouco eu tô, ai, mas aquele problema, caramba, mas eu não tinha entregado para Deus. Mas Deus não resolveu, sim, porque não é no meu tempo. É no tempo dele. E eu não espero o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Por isso que eu tô lá, no modo sobrevivência. E aí, então, ela trouxe tudo isso, né? Eu tô vibrando no medo, eu acho que eu tô sozinha, que eu tenho que dar conta de tudo. E aí eu tô nesse alerta, eu tô estressada, eu tô separada, dissociada de Deus. Eu não tô confiando. Eu não tô lá agarrada na mão dele, dizendo, Deus, faça-se em mim a tua bondade, a tua vontade. Eu acredito na tua capacidade de cuidar da minha vida. Eu me entrego, vai, faz o que tem que ser feito. E aí eu solto, que é o mais difícil, soltar o controle, porque se eu não soltar o controle, eu vou morrer. Não, não vou morrer. Eu vou morrer de estresse se eu continuar controlando as coisas. E muitas vezes a gente demora para entender isso. Quanto mais separado da fonte criadora eu estou, do todo eu estou, mais eu estou na luta da sobrevivência. Quanto mais fluida a minha vida, mais leve, mais pausa, mais respiração, mais conectada com o divino, mais inteira eu estou, menos eu estou no ego, menos eu estou na matéria, mais eu estou na energia, mais eu estou no coração. Porque o coração é o oposto da consciência, da mente, do cérebro, da matéria. O coração é vibração, é emoções elevadas. Eu saí do modo sobrevivência e subi. Então, quando eu subo, eu me conecto com emoções elevadas. Então, é muito legal a gente pensar assim, eu tô ainda vivendo aqui, nessa área da minha vida ainda tá estressante, então eu ainda tô no modo sobrevivência. É porque eu não confio, eu ainda não soltei. O que que me faz não soltar? Aí eu preciso começar a analisar os sentimentos, os pensamentos, porque eu preciso ter essa reflexão mental, essa análise mental. Senão, a minha vida continua para sempre, um copia e cola diariamente. E aí eu não vou sair daqui. Muito bem. Continuando aqui, com o mundo externo parecendo mais real do que o mundo interno, né? Então, porque a ameaça está lá fora e eu estou sozinha tendo que dar conta da ameaça, ficamos viciados em alguém ou alguma coisa no ambiente externo. Quanto mais tempo vivemos neste estado, mais o cérebro se move para ondas beta altas. Como você sabe, beta alta prolongada provoca dor, ansiedade, preocupação, medo, raiva, frustração, julgamento, impaciência, agressividade, competitividade. O resultado é que as ondas cerebrais se tornam incoerentes e nós também. Então, aqui ele traz muito sobre isso, o foco no mundo real.
o foco no problema, o foco no estresse do dinheiro, do trabalho, do relacionamento, do carro, da casa, do trânsito, de todas as coisas no mundo real que nos estressam. E aí, se eu foco lá, eu acabo ficando, né? Interessante quando ele traz aqui, ficamos viciados em alguém ou alguma coisa no ambiente externo. Porque o meu foco fica ali. Eu fico pensando naquilo o tempo todo, eu fico matutando, eu fico, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Eu falo, meu Deus, mas eu não entrego para Deus. Meu Deus, me ajuda, mas eu não entrego. Então eu vou ficar ali sofrendo com tudo aquilo. A realidade tempo e espaço newtoniana, 3D, viver como alguém com alguma coisa em algum lugar em algum tempo. Então Newton trouxe essa questão do físico. E aqui o Joy começa a fazer essa diferença entre o espaço-tempo e o tempo-espaço a partir da física clássica de Newton e a física quântica, né, que veio depois dessa pesquisa aí mais profunda. Quanto mais você vive em sobrevivência e usa os sentidos para definir a realidade, lembra, a realidade só existe se eu conseguir medir com um dos meus 5 sentidos. Então, quanto mais eu uso isso, mais experimento a sensação de mais experimenta a separação de um novo futuro. Porque eu só estou baseada nos meus 5 sentidos. Só que o ser humano não é só o corpo físico. E eu não olho para todo o resto, que é energia, que lembra lá no começo? 0,0000001 é matéria. 99,9999 é energia. Só que eu vibro e eu penso e eu vivo o 0,00001. Então, realmente, a vida é muito mais difícil assim. E ainda assim, a grande maioria da população do mundo vive assim. Por isso que a interpretação é de que é difícil, é pesado, o mundo é horrível, é violento, é... Sim, porque a forma como as pessoas vivem é no modo de sobrevivência. Então, para essas pessoas, a realidade que elas enxergam fora é a realidade que elas têm dentro. Então, é exatamente isso que acontece. Entre onde você está no presente, como um ponto de consciência, e onde quer estar como outro ponto de consciência, há uma distância muito grande. Sem mencionar que há constante obsessão com o que vai acontecer. O que vai acontecer? Ai, meu Deus, ansiedade sobre o futuro, sobre o amanhã, sobre a semana que vem, sobre as férias, sobre o Natal. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Então, essa constante obsessão com o futuro. Não vive no presente, se baseia em como você pensa e prevê que deva acontecer. Sempre que a gente pensa no futuro e se preocupa com ele, porque preocupar-se, né, é ocupar-se com algo que ainda nem aconteceu, é um possível, provável futuro. Eu estou vivendo lá no futuro e deixando de plantar o presente para colher nesse futuro. Eu já estou preocupada com esse futuro. Ai, mas e se? Né? Eu tenho muitas pacientes que eu atendo que têm ansiedade, crises de pânico, ansiedade, e a questão é sempre, mas e se eu passar mal? E se acontecer um acidente? Então eu não vou nem sair de casa. É um futuro provável, que para essa pessoa já é um futuro certo. Então ela tá tão obcecada com esse futuro, que talvez nunca aconteça, que ela acaba não conseguindo prever algo de diferente naquilo. Então ela já sabe o que vai acontecer. Então é óbvio que a vida dela está completamente condicionada a algo que a mente criou como verdade, e ela não está nem criando coisa boa para ela, ela está criando coisa ruim. E ela continua alimentando essas coisas ruins dentro dela. Só que se você prevê, o seu pensamento se baseia em conhecidos, e não há espaço para um desconhecido ou uma nova possibilidade em sua vida. Então, é aquilo que a gente já estava falando antes. Se você está baseado no que você já conhece e você vai prever o futuro, você vai prever o que? Algo novo? Não, você vai prever baseado em tudo que você já viveu. Por isso que a minha paciente que eu estava falando agora, ela fala, mas e se eu sair e passar mal? Né? Porque o medo dela é passar mal. Se eu sair e passar mal, por quê? Porque todas as vezes que ela saiu, ela passou mal? Não, mas algumas vezes que ela saiu, ela passou mal. Então, ela está baseada no passado que ela já conhece para criar um futuro possível, copiando o que ela já conhece. Só que ela passou mal em algumas vezes. Outras vezes ela não passou. Por que que ela não cria uma possibilidade onde ela não vai passar mal? Porque o cérebro humano, ele é viciado nestes sentimentos de baixa vibração. E aí a gente vai criar algo negativo. A gente não vai priorizar criar algo positivo. Para criar algo positivo, exige mais atenção, exige mais energia. E aí, é claro, vai exigir mais, começa um pouquinho, daqui a pouco dá preguiça, eu volto para meus pensamentos de sempre. Ah, não vai dar certo mesmo? Não vou nem pensar nisso. E aí, me acomodo, estaciono, de novo. Aí ele traz aqui uma imagem na página 276
do tempo linear com o passado, presente e futuro. Então, ali no meio, o presente, o passado, né, para a esquerda, o futuro para a direita, o tempo como momentos separados. Na nossa realidade 3D, passado, presente e futuro existem como momentos lineares, distintos e separados no tempo. Dentro da compreensão da física newtoniana e do mundo tridimensional onde vivemos, muita gente passa a maior parte da vida com a atenção focada no exterior, na tentativa de se tornar alguém, ter alguém, possuir algumas coisas, ir a algum lugar e experimentar alguma coisa em algum tempo. Então, geralmente, deixa eu só mudar aqui. Geralmente, as pessoas, elas ficam focadas na matéria. Então, é a atenção lá fora, em vivenciar situações, ter algo, alguém, ir a algum lugar, experimentar alguma coisa. Se estamos sempre sob estresse financeiro, queremos dinheiro. Se temos uma doença, queremos saúde. Se nos sentimos solitários, queremos um relacionamento, uma companhia. Por causa da experiência da dualidade e separação, somos impelidos a criar e assim evoluímos e crescemos naturalmente na direção dos nossos sonhos. Mas, se somos focados na matéria, somos matéria focada em matéria, tentando influenciar a matéria, ter dinheiro, saúde, amor e assim por diante, vai ser preciso um bocado de tempo e energia, como já vimos. Quando enfim conseguimos o que queremos, a emoção que sentimos com a fruição de nossa criação, ou o encontro de dois pontos de consciência, sacia a sensação de falta anterior. Quando o novo emprego chega, nos sentimos seguros. Quando o novo relacionamento acontece, sentimos amor e alegria. Quando somos curados, nos sentimos mais inteiros. Se vivemos esse estado, esperamos alguma coisa ou alguém, entre aspas, externo mudar o que sentimos internamente. Então, né, essa pessoa queria um relacionamento, queria a cura, né, tinha essa expectativa. Quando isso chegou, ela se alegra. Uau, sou grata, né? Mas eu precisei de algo externo para me trazer essa gratidão. Quando sentimos alívio para a sensação da falta, então não tá mais faltando aquele relacionamento, eu não tô mais com a doença, então agora eu tô bem, eu senti alívio, fui preenchida, porque acolhemos a emoção correlacionada à manifestação do evento externo, prestamos muita atenção a quem ou o que causou o alívio. Essa pessoa que chegou, esse médico que me curou, esse remédio, essa causa e efeito forma uma nova memória. E nós, em alguma medida, evoluímos. Eu tenho praticado agora usar a emoção que eu senti, a alegria que eu senti quando eu conquistei aquilo que eu queria, que eu cheguei na casa que eu queria, que ela veio até mim. A emoção que eu senti quando a mulher me disse que, ok, está liberada a casa, porque tinha algumas coisinhas na frente antes, e aí eu simplesmente soltei, tipo, se for para ser minha, vai ser. Até que ela me mandou mensagem dizendo, Daisy, tudo ok, podemos seguir com o contrato, com o negócio, se tu realmente quer ficar com a casa, ela é tua. Aquele momento ali, aquela energia, e aí eu comemorei, e aí eu gritei, e aí eu pulei, comemorei com a minha filha. Aquele momento ali, ele ficou cristalizado em mim. E para tudo que eu tenho insegurança, instabilidade, medo, culpa, raiva, eu lembro daquela sensação, respiro naquela sensação e ancoro ela no meu corpo para um outro tema. Porque agora eu tenho uma âncora de gratidão, alegria, paz, amor, tudo que aquela sensação ali da pessoa me dizendo no áudio que a casa era minha, me trouxe. O meu corpo trouxe uma nova vibração, uma nova energia. É a minha primeira conquista. Então, eu ancorei aquela emoção. Cada vez que eu tenho que trabalhar algo em mim, eu faço esse salto quântico que a gente chama, puxando aquela vibração, aquela energia, aquele sentimento, aquela sensação daquele momento. E aí eu coloco aquilo para os outros problemas que eu ainda tenho na minha vida, que eu ainda acho que é problema, né? Mas nada mais é do que aprendizado para eu evoluir. Então eu pego aquela emoção e coloco para esse novo tema, para que eu possa sair do modo sobrevivência e possa elevar a minha vibração baseada naquele sentimento lá que eu tive no momento de saber sobre a casa. Muito bem.
Bom, aí ele traz então aqui um pouquinho sobre passar do mundo dos sentidos para o mundo além dos sentidos, né? Então a gente está na realidade do mundo material newtoniano 3D, consciência de algum corpo, alguém, alguma coisa, algum lugar, algum tempo. E aí eu vou passar então a porta para o quantum como pura consciência, consciência de corpo nenhum, ninguém, coisa nenhuma, lugar nenhum, tempo nenhum. Então, quando tiramos a atenção do corpo, do ambiente e do tempo, vamos além do eu, do viver como um corpo físico, ser alguém como uma identidade, possuir algumas coisas, viver em algum lugar, em algum tempo, e nos tornamos corpo nenhum, ninguém, coisa nenhuma, lugar nenhum, em tempo nenhum. Aí deslocamos a nossa consciência do mundo material e da física newtoniana para o mundo imaterial, do campo unificado, né? Do campo quântico. Por que que é unificado? Porque ali nós nos unificamos com o todo. O todo é pura energia. E ali estão as infinitas possibilidades. Bom, daí ele traz então uma tabelinha ali na página 280 do ir além do eu. Quando vamos além do eu, nos deslocamos da seguinte forma: do foco estreito, onde eu foco naquele probleminha ali que eu tenho, para o foco aberto. Atenção em objetos, coisas, pessoas e lugares, na partícula. Eu vou passar a botar a atenção no espaço, na energia, na frequência, na informação, que é a onda. Na parte material, eu vou focar na matéria. Do outro lado, eu vou focar na imatéria, antimatéria. O mundo newtoniano 3D de um lado, o mundo quântico 5D do outro lado, que é para onde nós estamos evoluindo como planeta Terra. Nós estamos saindo do mundo 3D e estamos indo para o mundo 5D. Nós estamos evoluindo como planeta. O espaço-tempo, de um lado, um domínio de espaço eterno, para tempo e espaço do outro lado, um domínio de tempo eterno. De um lado, o estado de separação, dualidade, polaridade e localidade. Do outro lado, espaço de unidade, unicidade, totalidade e não localidade. De um lado, o conhecido, tudo aquilo que você já está acostumado e já sabe da sua vida, do material, do 3D, para um outro lado, que é o desconhecido. De um lado, possibilidades ilimitadas. Do outro lado, possibilidades ilimitadas. Desculpa, de um lado limitadas. De outro lado, ilimitadas, como as infinitas possibilidades, como o Hélio Couto fala. De um lado, o universo. Universo. Um universo, né? É um. Do outro lado, multiverso. Então, são vários. De um lado, o domínio dos sentidos. Eu preciso estar com os meus 5 sentidos ali, captando alguma informação. Do outro lado, o domínio além dos sentidos. E por isso que eu preciso elevar aqui, porque o cardíaco vai captar as emoções. O laríngeo vai poder comunicar a minha verdade a partir dessas emoções, a partir da minha voz, essas emoções. O frontal é a minha intuição. Então, eu vou captar do campo, através do frontal, do chakra frontal, o que está acontecendo que os meus olhos não estão vendo, que os meus ouvidos não estão ouvindo, mas que eu sinto pelo meu coração e eu percebo pela minha intuição que é algo real. E o coronário vai me conectar ao divino, para que eu possa saber, ter a certeza de que eu não estou sozinha, de que existe uma fonte que está me guiando, que eu posso ser aqui só um canal e receber através dessa fonte o que eu preciso passar, né, através do meu laríngeo, que vem do meu cérebro ou que sobe do meu coração. Então, aqui a distinção entre o mundo da matéria e o mundo da energia. E aí ele traz, então, aqui o subtítulo da ilusão de separação, a realidade da unicidade, que eu não marquei muita coisa aqui no começo, mas depois eu trouxe aqui uma marcação sobre a relação entre o tempo e o espaço no mundo 5D. Então, ele traz ali uma flechinha de cima para baixo. Em cima, nesse reino, o tempo é eterno. E aí, as ondas, né, que vão se frouxando. No começo, elas são bem pequeninhas, ali, as ondinhas. E aos pouquinhos, elas vão aumentando. E lá embaixo, elas são bem maiores. E aí, tem as dimensões ali. À medida que nos movemos pelo tempo, e agora eterno, onde todas as possibilidades existem, experimentamos diferentes espaços ou dimensões. No mundo do quantum, onde o tempo é eterno, tudo acontece no momento presente. Aquela preocupação lá com o futuro não está fazendo parte aqui do que a gente está precisando focar.
Eu tenho que me preocupar com o tempo presente e produzir a minha realidade no agora, sem me preocupar com as coisas do futuro. Quando você se move pelo tempo, experimenta outro espaço ou outros espaços, outras dimensões, outros planos, outras realidades, infinitas possibilidades. Assim como ficar entre dois espelhos e se ver dos dois lados em dimensões infinitas. As caixas representam um número infinito de possíveis você, que daí ele bota ali do ladinho, todos vivendo no momento presente. Esse exemplo, eu não me lembrava desse exemplo do espelho, é muito legal. Você já deve ter passado por isso, de chegar, né, numa sala de espelhos, ou estar, por exemplo, num elevador, que às vezes tem um espelho aqui, um aqui, um aqui, e aí você se olha e você vê vários de você para lá, vários de você para cá, né? É bem essa percepção. Eu estou ali multidimensional, né? Eu não estou apenas eu ali no meio do elevador, né? Eu estou para lá em várias possibilidades, para cá em várias possibilidades. E cada um dessas opções aí que eu sou, dessas infinitas possibilidades que eu sou, quando sair desse elevador, vai sair para uma realidade. E isso é muito interessante a gente pensar. Porque a gente só olha para o corpo físico, a matéria do que eu estou vivendo no aqui e agora. Mas e se cada uma dessas imagens que eu enxergo no espelho fosse uma possibilidade que eu vou viver quando eu sair desse elevador? Hum? Talvez você lembre de mim quando pegar um elevador que tiver espelhos e começar a se olhar aí e ver quais dessas possibilidades aqui vai sair desse elevador e o que eu vou fazer lá do outro lado quando eu sair. O que eu vou escolher fazer. No espaço-tempo, você experimenta o ambiente com o corpo, os sentidos e o tempo. O tempo parece linear, porque você está separado de objetos, coisas, pessoas e lugares, bem como de passado e do futuro. Então, a 3D, a terceira dimensão que nós vivemos hoje, ela nos parece um tempo linear. Então, a gente marcou um horário para começar a aula, 20 horas começa, aí já passou, já são 20h53, e a gente está nesse tempo linear, criando aqui um estudo, tem um livro, tem coisas aí talvez acontecendo na sua casa, acontecendo aqui na minha. Existe um tempo linear onde eu me apego a objetos, a minha água, a câmera, o livro, coisas do mundo 3D. No domínio tempo-espaço, porém, você experimenta com a consciência como uma consciência, não como um corpo com sentidos. Esse domínio existe além dos seus sentidos. Você acessa esse domínio quando está totalmente no momento presente, de forma que não há passado ou futuro, só um longo agora. Com sua consciência, como sua consciência está além do reino da matéria, porque você tirou toda a sua atenção da matéria, você pode tomar consciência de diferentes frequências, transportando informação. E essas frequências permitem que você tenha acesso a diferentes dimensões desconhecidas. E aqui, de novo, o quanto a sua vida tem espaço para imprevistos, situações desconhecidas, surpresas. O quanto você se irrita, se estressa quando acontece algo que você não espera, que sai fora do que você planejou. Comece a olhar essas situações como a vida convidando você para soltar um pouquinho a necessidade que o seu ego tem de estar tudo sob o seu controle. Tem uma coisa que eu aprendi a gostar com o passar dos anos, principalmente quando eu praticava dança, que é o improviso. Porque num CTG, num Centro de Tradições Gaúchas que a gente tem aqui no Sul, a gente vai lá várias vezes na semana, a gente repete a mesma dança, ensaia, ensaia, ensaia. Todo mundo tem que erguer a mão ao mesmo tempo, tem que fazer ao mesmo tempo. Só que tem uma areazinha que você precisa criar, que cada dançarino lá precisa criar, que é a interpretação da dança, da coreografia da música. Então, quando a gente participa de um concurso de dança, né, nessa área aqui dos CTGs, a gente tem algumas, como é que é a palavra me fugiu agora? Algumas pontuações que são dadas ou que são tiradas de acordo com aquilo que é avaliado, né? Então, o avaliador vai avaliar a harmonia do grupo, se existe harmonia, se todo mundo está dançando em harmonia, se não tem um lá perdido no meio, ou vários perdidos, como a gente vê às vezes. Se existe
uma coerência entre dançarino, a roupa, a música que está tocando, né? Se existe toda uma harmonia nisso também. E existem coisas da prática ali, da coreografia, execução, se está bem executado, se o braço tem que esticar, está sendo esticado ou está sendo meia boca. Tem uma execução limpa. Só que tem uma coisa que, por mais que a gente treine e ensaie, na hora vai acontecer improvisos, que é a interpretação. E aí eu, como uma prenda, vou interpretar com o meu peão, e a gente vai ensaiar muito sobre isso. Só que dali a pouco acontece um imprevisto na hora. Daqui a pouco a prenda tropeça, o peão quase cai e não pode fazer cara de desespero, porque aquilo ali pode deixar o meu grupo ser prejudicado, porque se eu me desesperar, esquecer a dança, parar no meio, o meu grupo pode ser desclassificado, porque eu vou perder ponto. Mas se eu criar uma alegoria ali no momento, se eu rir, se eu, né, expressar uma surpresa e viver ali no embalo daquele improviso, aquilo ali pode ser bom para mim, para o meu parceiro, né? Então a gente aprende a improvisar no teatro, a gente aprende a improvisar na dança, nas coreografias, e isso nada mais é do que um espelho para a vida. O quanto na vida a gente está aberto a improvisar, né? Ontem foi um dia que eu havia programado para o meu filho ir para a escola normal, como todos os dias. Aí ele já havia me pedido para não ir de manhã. Tá bom, então fica em casa. De manhã, tudo bem, não tinha nenhuma programação, não tinha nada de atendimentos, ok? Tudo certo. Aí chegou na hora de começar a se arrumar para almoçar. Ah, mas eu não queria ir de tarde, eu queria ficar em casa hoje. Tipo, filho, mas por quê? Eu pago a escola, né? Toda aquela história. Eu pago a escola, é cara, tem que ir sim. Não, não, não. Ah, mas é que eu queria ficar com a família. E aí já começou a encher os olhos d'água, já começou a trazer coisas. Das duas, uma, eu poderia bater o pé e dizer, não, tu vai porque tu vai, ponto final. Ou eu poderia ouvir com a voz do coração, né, que capta ali o olhar desse filho, tipo, tem algum mal em ele ficar em casa? Eu tinha um atendimento para fazer, e aí eu disse, bom, filho, eu vou fazer o meu atendimento, vocês ficam aí na sala, e aí depois, né, a gente vê aí o que que vai acontecer. E eu acabei deixando ele em casa. São experiências que eu tô me abrindo, porque antes eu dizia, não, é escola, escola, e eu tirava ele de casa mesmo que estivesse berrando, chorando, que tem que ir pra escola, que eu tenho que trabalhar, e depois aí acabava que eu que ficava mal com aquilo. Então agora eu tenho experimentado de vez em quando. Tá bom, fica em casa então, já que tu pediu. Porque não é todo dia. Hoje ele foi de boa pra escola. Não é todo dia que ele pede. E às vezes que ele pede, é porque tem alguma coisa minha ou dele que eu preciso me abrir pra improvisar. De atender de vez em quando com ele em casa. E vai acontecer de às vezes ele entrar aqui e tá tudo bem. Eu tenho que lidar com isso. Eu aviso, mas em alguns momentos ele entra e nada é por acaso. Sempre tem uma razão para aquilo acontecer naquele momento. Então, isso é extremamente importante, a gente estar atenta a essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque não existe acaso. Bom, aí então ele traz aqui, deixa eu ver o que mais que eu marquei. Quando eu digo que você experimenta espaço ou espaços ao se mover pelo tempo, me refiro a todas as dimensões possíveis e todas as realidades possíveis. Podemos dizer que na realidade tempo e espaço, todos os espaços ou dimensões possíveis existem num tempo infinito. Se o tempo é eterno, mais espaços podem existir neste tempo eterno, infinito. Se continuamos prolongando ou criando mais tempo, faz sentido que possamos encaixar mais espaços nesse tempo. Se há um tempo infinito, então há espaços infinitos que podemos encaixar no tempo, infinitas possibilidades, realidades potenciais, dimensões e experiências. No campo quântico, não há separação de passado ou futuro, porque tudo o que existe no eterno agora e no eterno, tudo o que existe é eterno agora e é eterno momento presente. Então, se eu estou vivendo no eterno momento presente, eu posso criar infinitas possibilidades nesse eterno momento presente. Fazer o que eu precisar fazer, como eu quiser fazer, estando agora, no aqui, conectada, no agora, experimentando isso. E é muito interessante que a gente começa a observar com detalhes o presente, a gente começa a perceber que o tempo muda, realmente. Ou o tempo passa mais rápido do que a gente imaginou, porque a gente se distraiu ali com aquela situação, ou o tempo passa mais devagar, que tu tá tão concentrada que tu tá criando uma prega no tempo, como a gente fala. E aí, dali a pouco, tu vai olhar a hora achando que já passou. Tipo, meu Deus, é recém é 3 da tarde. Quando tu vê, tu ficou uma hora imersa numa atividade, tu achou que tinha passado a tarde toda. Não, recém passou uma hora. Então, essas experiências valem a pena. A gente consegue perceber a diferença quando você está concentrado em algo no presente.
Então, ele traz aqui o modelo clássico do átomo versus o modelo quântico do átomo. O modelo clássico do átomo, com elétrons rodando em uma órbita em torno do núcleo central, é ultrapassado. Elétrons existem como ondas de probabilidade e uma nuvem invisível de energia cercando o núcleo. Portanto, o átomo é principalmente energia e material e muito pouca matéria. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, princípio da incerteza, nunca sabemos onde o elétron vai aparecer na nuvem de elétron, mas do nada vem alguma coisa. Por isso a física quântica é tão excitante e imprevisível. O elétron nem sempre é matéria física. Pelo contrário, ele existe como energia ou probabilidade de onda. E lá nos primeiros encontros a gente falou nisso, quando eu trouxe lá aquela experiência da dupla fenda, quando eu trouxe o videozinho lá da dupla fenda, que às vezes o elétron ia como matéria, às vezes ele ia como onda. Então, ele escolhe como ele quer se comportar. E ele muda de acordo com o olhar do observador. E isso também eu já vi acontecer na minha vida. Que é incrível acontecer isso, assim, a gente está percebendo. Eu olhei e disse que era uma coisa, e acreditei que aquilo era aquilo. Quando outra pessoa olhou, baseada nas crenças dela, disse: Não, não, isso aí não é isso, isso aí era lá. E aí, realmente, é isso aí. E eu fiquei pensando: Não, não, não é não. Mas se ele quer acreditar, tudo bem. Eu não vejo dessa forma. Mas no momento em que o observador mudou, aquilo lá mudou. E a gente colapsa, né? Então o Hélio Couto fala, o colapso da função de onda. A gente colapsa a realidade que a gente acredita, né? Então Ford já disse há décadas atrás, não importa se você acredita que você vai conseguir ou que você não vai conseguir, você tem razão, né? Então se você acredita que vai conseguir, você tem razão. Se não vai conseguir, você também tem razão. Bom, só aparece pelo ato de observação de um observador, ó, o que eu acabei de falar. Quando o observador, que é a mente, aparece e olha para ele, o ato de observar, energia dirigida, faz toda a energia potencial colapsar em matéria, colapsar em um elétron, matéria. Eu acabei de explicar sobre isso, eu não tinha nem lido essa parte. Ele se torna local no espaço e no tempo. Quando retorna a energia e possibilidade, torna-se não local, volta a ser energia. Então, eu tô lá observando o que que é aquilo ali. Ah, é tal coisa. Pum, colapsou. Matéria. Quando eu retiro o olhar, ele vira onda. Infinitas possibilidades. Não está mais lá, não sei, tá e não tá, né? Que nem o gato de Schrödinger. Nem me lembro o nome do gato, que tá vivo, que tá morto dentro da caixa, e depende das infinitas possibilidades. Muito bem. Aí aqui eu deixei um bom espaço sem trazer nada, porque ele vai falar bastante da física quântica, ele vai falar dos teóricos, e aí aqui é uma parte mais que eu realmente, esse capítulo, depois que eu acabar o livro, eu vou voltar a ler esse capítulo e vou ver se eu acho que eu vou marcar mais algumas coisas ali, porque às vezes a gente precisa ler mais de uma vez. Aí ele começa aqui no campo unificado, tornar-se todo corpo, todo mundo, toda coisa, em todo lugar, em todo tempo. Então, esse é o objetivo. O campo unificado é onde eu sou um com o todo. Então, eu tô assistindo uma série com a minha filha, que é o Flash, que tem me trazido assim reflexões fantásticas. E hoje a gente estava assistindo um episódio em que tem um dos super-heróis que ajuda o Flash lá nas deter os vilões e tal, que ele é um homem elástico. E aí ele leva um tiro de um bandido, que o cara chegou pra assaltar ele e o Flash. Aí eles se viraram e eles ficam, né? Tipo, o que que a gente faz com esse cara, né? Um com alta velocidade, o outro é elástico e o cara com a arma ali. Vamos lá, passa a carteira, nananá. E aí eles se viraram pra discutir o que que eles iam fazer. Não, eu faço isso, tu faz aquilo, né? E o cara lá atrás com a arma, tipo, vamos lá, meu! Eu vou assaltar, eu vou dar um tiro, nananá. E aí ele deu um tiro no cara que é elástico. Quando ele deu um tiro no elástico, o tiro entrou no corpo e deu um bumerangue e saiu e atingiu ele mesmo. E ele levou um tiro na perna e caiu gritando no chão. E eles estavam lá conversando. E aí ele se virou e tipo, meu Deus, como assim? Né, o que que aconteceu? E o Flash começou a brigar com ele. Por que que tu tá atirando o cara? Tipo, eu não tô atirando, foi ele mesmo que atirou nele. Na hora me veio essa consciência. Porque o Hélio Couto fala muito sobre isso. Eu não posso ir pra guerra e atirar no meu adversário, porque se eu estou unificada com o todo, quando eu atiro no outro, é como se eu estivesse atirando em mim mesma. E isso é uma
é um pensamento, é uma reflexão que para muitas pessoas ainda é muito confuso. Eu tive que assistir muitas aulas de física quântica. Eu estou terminando já o caminho das palestras 3 do Hélio Couto, que é o que exige ali para poder fazer depois a ressonância harmônica. Depois tem um livro ainda que eu tenho que ler. E o quanto isso vai se tornando realidade para gente. De entender que se eu faço mal para o outro, eu estou fazendo mal para mim mesma. Porque quando eu guardo um rancor, uma raiva por algo que o outro me fez, sou eu mesma que estou me prejudicando. Quando eu direciono uma vingança, eu roubo uma praga, eu falo uma coisa para o outro tá lá, segue a vida dele, eu não sei o que acontece. E eu é que acabo ficando mal. É como se essa bala, né, lá da série que eu assisti, ela vai ser atirada e vai ricochetear e voltar para mim. E o cara, não satisfeito do chão, ele pegou a arma e atirou de novo. E aí ele levou outro tiro, tipo, foi e voltou nele. Porque é como se tudo fosse a mesma consciência. A consciência do todo é toda uma consciência só. Então, sempre que eu penso mal do outro, e aí vem aquela frase, né, que Jesus traz, a Bíblia traz, que é não julgueis para não seres julgados, mas não apenas nessa questão, né? Que uma vez eu falei isso pro meu filho, ele disse: Ah, não tô nem aí se me julgarem. Não é sobre não tô nem aí. É sobre a gente receber aquilo do qual a gente está direcionando. Então, isso muda a nossa consciência para a relação lá fora. Quando eu estou no trânsito, como eu quero que me tratem? Que me tratem com respeito, que me deem lado, que me permitam entrar numa rua, né, quando eu estou ali numa passagem que as pessoas não deixam. Mas e será que quando eles deixam eu entrar, eu faço o mesmo? Quando eu estou na rua, eu deixo o carro entrar? Ou eu vou lá e tomo conta? Porque eu faço parte do todo. E isso é algo que eu vou emanando no meu campo. Eu sou solidária, boa, eu tenho paciência, tranquilidade para lidar com as situações, é isso que eu vou receber de volta. Né? Então é muito interessante a gente começar a perceber essas coisas no nosso dia a dia. E aí vai ter gente que vai dizer, ah, mas eu sou tão boa com todo mundo, e sobe ferro, e me passa uma perna. Bom, daí tem outras coisas também que são envolvidas aí, que muitas vezes existem energias que estão travando esse processo, e também existem crenças. Eu sou muito boa para o outro, mas para me beneficiar. Eu sou muito boa para o outro porque eu gosto de me vangloriar o quão boa eu sou. Eu sou muito boa com o outro, eu faço caridade para expor aí, olha aqui, ó, tô ajudando o outro. E existem várias coisas que podem estar por trás deste sou muito boa, né? Porque a gente deve fazer o bem sem olhar a quem, aquela coisa toda, o que uma mão dá, a outra não precisa saber, né? Então existem várias passagens aí na Bíblia que falam sobre isso. Mas o mais importante é a gente entender que nós somos um. Essa unicidade aqui, desse campo unificado, onde eu sou o todo, eu me torno todo o corpo, todo lugar, em todo tempo, o mundo todo. Quanto mais alta a frequência, mais organizada e coerente é a energia. No nível de frequência e energia elevadas, dualidade e polaridade se unem em uma só. Chamamos isso de amor ou totalidade, porque não há mais divisão ou separação. E aí imagine, né? Deixa eu pegar aqui um lápis de exemplo, uma caneta. A polaridade é assim: essa ponta é boa, essa ponta é ruim. Então a gente tá aqui, a gente vai para o lado bom, aí daqui a pouco a gente vai lá para o lado ruim, e aí a gente vai para o lado bom, e a gente vai para o lado ruim. O ideal é estar aqui no meio. Mas ainda assim, isso é uma polaridade. Vai ter vezes que a gente vai estar para um lado, vai ter vezes que a gente vai estar para o outro. Só que quando a gente se torna um só, é como se a gente reduzisse isso aqui a um pontinho no meio, né? Então, como se você pudesse ver aí, ó, só um pontinho. Você não vê a dimensão da caneta, né? Se eu deixar assim a câmera, você só vê o pontinho, que é o todo. Então, no momento em que eu unifico as pontas, não tem mais bom e mal, tem o todo. Porque a linearidade que a gente olha é essa gangorra de bom e mal, claro, escuro, positivo e negativo, né? Esses polos, só que são os polos de uma mesma linha. No momento em que eu unifico, eu me torno tudo isso, bom e mal, claro, escuro, noite, dia, tudo, porque eu sou tudo. E aí não tem mais bom e mal, porque isso é da dualidade. Tem o todo. Porque o ser humano, quando a gente consegue olhar o ser humano como um todo, a gente não separa mais aquela pessoa é boa. Ah, não, essa pessoa é malvada. E se essa pessoa é malvada, ela é bandida, ela é assassina, ela tem que ser punida. Porque essa é a visão da dualidade. Quando eu olho tudo com amor,
Eu enxergo um ser humano com luz e sombra, mas é um ser humano digno de amor. Foi criado pela mesma fonte que ele criou. Por que que eu mereço e ele não? Porque a minha mentalidade egóica da dualidade acha que eu sou melhor. Ah, porque eu não mato, eu não roubo, então eu mereço ir para o céu. Ele não. Dualidade. Céu e inferno, a igreja criou como uma dualidade de separação do todo. Olha isso. Vamos lá. Nível de frequência do lar, tá. À medida que você vai se afastando da matéria e da separação, experimenta graus cada vez maiores de totalidade, de ordem e de amor. Aqui tem uma parte interessante. Poderíamos chamar isso de mente de Deus, consciência da unidade, fonte de energia, ou qualquer nomenclatura que você queira usar para definir o princípio da auto-organização do universo. É o lugar onde todos os potenciais ou possibilidades existem, como pensamento, a fonte última de uma inteligência amorosa, de um amor inteligente que observa e dá forma a toda a realidade física. Portanto, quanto maior a frequência que experimentamos, maior a energia. Quanto maior a energia, maior a informação a que temos acesso. Quanto maior a informação, maior a consciência. Quanto maior a consciência, maior a atenção. Quanto maior a atenção, maior a mente. Quanto maior a mente, maior a capacidade que temos de afetar a matéria. Isto é, co-criar coisas do nada. Literalmente, do nada. Criei isso do nada. Sim, porque eu criei da energia. Então, a gente eleva a frequência. E de tanto elevar a frequência, a gente experimenta uma maior energia. E essa energia vai trazer maior informação. A gente vai ter mais acesso à informação. Eu estou elevando a minha energia, eu estou expandindo as informações. Eu estou tendo mais consciência, tá abrindo a minha consciência. Porque o grau de energia, de elevação da nossa frequência, também se dá de acordo com o nosso nível de consciência. Então, talvez você tenha vindo para esse estudo do livro com uma consciência X. Hoje, que nós estamos no capítulo 11, tudo que você acompanhou até agora, sua consciência está X vezes 4, o que ampliou a sua consciência e automaticamente a sua vibração também subiu. Porque mais consciência é mais energia. Quanto mais consciência, mais atenção. Porque agora eu consigo perceber as sincronicidades nos vídeos do Instagram que eu entro, nas coisas que acontecem ao meu redor. Eu estou mais atenta ao agora, porque eu estou praticando viver o agora. Então, se eu não estou no agora, um marimbondo vem fazer casinha na minha janela e eu toco, boto veneno e tal. Que nem meu filho disse, mãe, não é só botar o veneno, botar o bicho pra fora. Não, meu filho, porque ele está me trazendo uma mensagem. Ai, que bobagem, que frescura. E eu não tô para o que ele pensa, porque eu estou estudando sobre isso. Ele não. Eu estou expandindo a minha consciência. Ele não. E aí, no momento em que eu me conectei, porque eu sou o marimbondo. Olha isso. Eu sou o todo. Então, eu tenho consciência, eu estou com a minha vibração alta, eu percebi o marimbondo ali, eu fui lá me conectar, conversar, entender, processar, pedir o que que tu quer me mostrar. E aí, isso foi um dos processos da casa que eu estava procurando, porque ele me trouxe o aviso, a mensagem. Acalma o teu coração, tudo tá certo no tempo certo, tudo tá certo como está. A casa que tu vive hoje é uma casa boa de se viver. Eu tô construindo a minha casa aqui na tua janela, então aqui é um lugar legal de se viver. Relaxa, vai dar tudo certo. E aí eu, realmente, se ele tá construindo casa aqui, significa que tem uma boa vibração, tem uma boa energia, tá legal viver aqui. Tá tudo bem, então. Pode ser que essa casa demore mais um pouco para chegar. E foi quando eu relaxei e soltei que a casa apareceu. Então, é muito sobre isso, sobre eu perceber o que está acontecendo ao meu redor, porque isso é estar com maior atenção. E aí eu vou ter uma maior mente, e a partir desta mente eu vou conseguir criar as coisas no que é infinitas possibilidades. Eu vou trazer as coisas reais, eu vou influenciar a matéria, afetar a matéria. O campo unificado é uma inteligência auto-organizada, que está sempre cuidando da ordem e forma,
do mundo material. Quanto mais você conseguir se render a ele, se aproximar dele e se unir a ele, menos separação e falta sentirá. E, portanto, mais plenitude e unicidade experimentará. Então, o campo unificado é esse todo de energia, é esse Deus, é essa coisa que envolve tudo, de tudo que somos, de tudo que existe. A única maneira de entrar no reino da consciência pura é tornar-se consciência pura. Se conseguir se projetar como uma consciência nesse reino imaterial, invisível, de escuridão infinita, e perceber que é uma consciência na presença de uma consciência maior, a sua consciência se fundirá com a consciência maior. Então foi muito daquilo que eu falei, né? Então, o quanto eu sou o todo, eu vibro para esse todo, eu consigo perceber a razão pela qual um marimbondo vem fazer casa na minha janela. Porque é como se eu tivesse uma consciência maior, inclusive a consciência do que o bichinho pode estar querendo com aquele movimento ali. Se você conseguir fazer isso, se conseguir sair do caminho, porque a gente atrapalha os planos de Deus na nossa vida, é incrível. A gente está lá, ele quer produzir na nossa vida, a gente está lá, atrapalhando. Mas se a gente sair do caminho, deixar ele atuar, como uma consciência ou atenção nesse campo, se conseguir se render a este amor inteligente, a mesma inteligência inata que está criando o universo e dando vida a você, esse amor o consumirá. Quando o consumir, ele vai criar e restaurar a ordem e o equilíbrio em sua biologia, porque a natureza dela é organizar a matéria de maneira mais coerente. Isso aqui eu marquei porque eu achei muito lindo, muito real. Enquanto a gente fica forçando as coisas do nosso jeito, a gente não deixa o todo trabalhar. No momento em que a gente sai do caminho, ele atua, ele reequilibra, ele organiza. Porque ao mesmo tempo em que o todo é amor incondicional, ele tem a lei da organização e da evolução como prioridade. Tem que evoluir, tudo tem que evoluir o tempo todo. E para evoluir, tem que se organizar e vai se organizando cada vez mais. Com a sua frequência entrando mais e mais na densidade, você se afasta mais e mais do campo unificado. O resultado é que se sente separado dele. De novo, né? A gente acha que a gente tem que lutar com os leões sozinho. Não tem nada que possa fazer ali diferente, não tem ninguém para ajudar. Tô eu aqui matando um leão por dia. Nesse cenário, se seus sonhos existem como pensamentos no campo unificado, vai levar muito tempo para você realizar, para que ele se realize. Né? Então, enquanto eu estou na matéria, lutando sozinha, matando um leão por dia, sobrevivendo, vai demorar muito tempo para eu conseguir me sentir bem, leve, plena, feliz e atrair as coisas para minha vida. Agora, se eu confio no todo, se eu entrego e eu saio do caminho, eu deixo ele atuar na minha vida, as coisas são rápidas. Assim como eu falei do exemplo da casa. Foi quando eu entendi alguns processos e eu relaxei, eu soltei. Tipo, não vou me preocupar com isso agora. Se vier, vai vir. Quando vier, não é se vier. Quando vier, vai vir. Eu não vou me preocupar com o futuro. Vou viver o momento presente. Porque eu sei que em algum momento eu vou sair dessa casa. Então eu quero aproveitar o pôr do sol que eu tenho daqui, a vista que eu tenho daqui. Eu quero curtir cada momento. Porque eu sei que esses momentos vão chegar ao fim. E assim, essa casa apareceu para minha vida. Faz sentido, então, que para curar o seu corpo, você tenha que ir além do corpo. Para criar algo novo em sua vida, você tem que esquecer a velha vida de sempre. Para mudar algum problema no ambiente externo, você precisa superar sua memória e as emoções correspondentes relacionadas a esse problema. Se deseja criar um novo e inesperado evento em sua linha de tempo futura, tem que parar de antecipar inconscientemente o mesmo futuro previsível, com base em memórias familiares do passado, que é o que a gente costuma fazer e o que a gente vem fazendo aí há anos. E é muito interessante porque às vezes a gente tem uma pequena mudança e essa pequena mudança já altera lá na frente o resultado. Só que dali a pouco a gente conseguiu, por exemplo, a promoção do emprego, um trabalho, um dinheiro que veio, uma conquista, e a gente nem sabe muito bem o que é que a gente fez lá atrás. Mas aquilo ali chegou na nossa vida e foi maravilhoso. Dali a pouco, a gente descria,
Daí a pouco a gente tem de novo uma pequena mudança, que a gente nem se dá conta do quê, porque a gente não está consciente no presente, a gente está em algum lugar aí no futuro ou no passado, e aí a gente muda aquilo. E ao mudar aquilo, a gente perde, o relacionamento termina, o chefe demite, o salário baixa, acontece alguma coisa, tipo, meu Deus, eu estava criando algo, estava tão maravilhoso, o que que aconteceu? A inconsciência fez com que eu fizesse um movimento tão pequenininho que descriou aquilo que lá atrás eu fiz um movimento pequenininho e comecei a criar. Então, por exemplo, a rota de um avião que sai de um lugar para chegar em outro, se ele altera 1 grau a direção que esse avião está indo, ele ia chegar lá. Esse 1 grau vai fazer ele chegar lá, em outro país, em outro lugar. Então, às vezes, a gente está modificando uma pequena coisinha na nossa vida. E a gente acha que está repetindo todo dia igual. Mas foi um pensamento que eu vibrei diferente. Foi um sentimento que veio mais baixo, veio mais vibrante, melhor. Aquela coisinha já modificou. Dali 2 meses, talvez eu já esteja colhendo aquilo que lá atrás eu mudei ali uma coisinha minúscula. Então, a gente tem que ter muita atenção ao presente, aos pensamentos e sentimentos, porque isso vai estar criando a nossa realidade lá na frente. Muito bem, deixa eu ver aqui. Você cria, quando cria a partir da totalidade, você sente que já tem. Não há mais querer, tentar, desejar, forçar, prever, lutar, esperar. Afinal, a esperança é uma pedinte. Olha só. Não, eu tenho esperança que um dia eu vou. Quando você cria a partir de um estado de totalidade, só existe conhecimento e observação. Essa é a chave para manifestar a realidade. Estar conectado e não separado. E conforme eu falei do marimbondo, eu estava, ao longo desses últimos meses, e com o estudo desse livro, muito conectada a tudo que estava acontecendo ao meu redor. A cada sincronicidade que eu achasse que poderia trazer ali alguma coisa para mim. Uma frequência ou energia maior se move através do sistema nervoso autônomo, sistema que lhe dá vida e cujo objetivo é criar equilíbrio e ordem. Essa energia transmite uma mensagem de totalidade. Como resultado, você se torna mais sagrado. Quanto maior a frequência que você experimenta, menos tempo leva para essa frequência se projetar na realidade tridimensional do espaço-tempo. Então, aqui ele vem falando muito sobre elevar a frequência, sobre sair da sobrevivência, sobre ter pensamentos e sentimentos elevados, sair da necessidade de controlar o futuro, de vibrar, né, nas coisas que estão aqui com os cinco sentidos, né, da matéria. E depois a gente vai fazer uma prática sobre como conseguir ir, né, mais elevar a vibração e sair dessa sobrevivência do agora. Lembre-se, quando há tempo infinito, há infinitos espaços, dimensões possíveis e realidades a serem experimentadas. Onde quer que você pense estar, ou quem quer que você pense ser, você está e é. Não há nada para tentar criar, porque tudo já existe como pensamento no reino de todos os pensamentos. Tudo que você precisa fazer é tomar consciência disso e fazer com que isso exista experimentando. Então, como eu falei, as ondas de rádio, elas já estão todas aqui ao meu redor. Eu não preciso criar uma onda nova. Eu só preciso pegar o meu aparelhinho e ligar, sintonizar ele em alguma onda. E ela vai captar. Então, eu vou experimentar isso a partir de algo que já existe. Então, a casa que eu desejava, ela já existia, com tudo que aquela família estava vivendo lá. E eu fui só sintonizando as emoções que eu queria ter, e o todo foi se movimentando até que a família liberou a casa e avisou alguém que me avisou, e eu fui lá ver e as coisas aconteceram. Então, é assim, é essa conexão e essa confiança. Não é esperança. Ah, eu tenho esperança que. Não, eu tinha certeza. Não, não se tem essa. Ah, será que. Não, eu tinha certeza absoluta. Eu venho falando para vocês aí desde o início do nosso estudo. Eu estou me conectando, a minha casa certa vai chegar. E agora eu tô aqui antes de terminar o estudo livre para dizer para vocês. Ela chegou. E isso é muito maravilhoso de poder experimentar.
É no ato de aprender que você altera ou enriquece ainda mais a sua experiência. Afinal, se você não aprende algo novo, a sua experiência provavelmente permanece a mesma, pois você percebe a realidade como o mesmo, com o mesmo circuito neural de sempre. Conhecimento é o precursor que faz evoluir a sua experiência. Então, parabéns por você estar aqui estudando, principalmente esse livro, que traz aí todo um olhar diferente para a vida e que, acima de tudo, ler, estudar, estar aqui participando das aulas, vai fazendo a sua consciência ampliar, vai fazendo a sua vibração elevar também. Poderíamos dizer, então, que a consciência modifica a experiência. Tinha uma frase que há um ano e meio atrás eu ouvi de um mentor, que eu até escrevi num caderno que eu tinha. Eu acho que ele trazia novas experiências. Como é que era? Nova experiência eleva a frequência, era uma coisa assim. E ele solicitou, numa live que eu assisti, ele solicitou que nós pegássemos um caderno e escrevêssemos 30 novas experiências que a gente iria viver naquele ano, era 2024. Eu escutei isso no Réveillon, ali no fim do dezembro de 2023, para viver 30 novas experiências, porque novas experiências elevam a frequência. Né? Então, eu vou ter um conhecimento maior, eu vou ter uma experiência diferente e aquilo vai elevar a minha frequência, porque eu vou ampliar a minha capacidade do que eu aprendi ali. E aí eu peguei o caderno e comecei a escrever. Eu não escrevi 30, eu acho, ao longo do ano, mas eu escrevi umas, sei lá, 18, 20. Então, desde andar de bicicleta dupla com meu filho na orla do Guaíba, a arrumar a porta do armário aqui em casa, que eu nunca tinha feito. Então, coisas que parecem pequenas, mas que é uma nova experiência. Não precisa ser, eu vou ter que fazer uma grande. Não! Às vezes é uma coisa muito pequena que eu nunca fiz. Tem que levar um carro na oficina, sempre meu marido levava, meu pai que levava. Eu tive que pegar o carro, levar na oficina, levar, trocar pneu, né, coisas que foram novas experiências. Dirigi até Santa Catarina, nunca tinha dirigido com meus filhos. Fui, era uma nova experiência. Então, coisas que parece que são pequenas ou mundanas, rotineiras, dali a pouco elas vão trazer essa alteração, essa elevação na nossa frequência também. Você não tem consciência do dedão do pé esquerdo até dar atenção a ele. O dedo sempre existiu, mas você não presta atenção. Porém, no momento em que coloca a atenção no dedo, ele passa a existir. Olha só que interessante. Ao focar apenas na matéria, as pessoas excluem da sua vida a possibilidade. Então, como você acredita que tudo que você experimenta pelos cinco sentidos é a sua realidade, você não pensa da possibilidade de algo diferente. Simplesmente por colocar a atenção nele, se conscientizar, perceber, experimentar, sentir, interagir, permanecer presente no momento, de momento a momento, o campo unificado aparece e se projeta em sua realidade, no dia a dia. Como o campo aparece e se projeta? Como desconhecidos. Serendipidades, não sei o que é, sincronicidades, oportunidades, coincidências, sorte, estar no lugar certo na hora certa, momentos cheios de admiração. Eu chamo tudo isso de sincronicidade. E há pouco tempo eu descobri que a gente mesmo cria sincronicidades, para que a gente atraia para nossa vida aquele conhecimento que a gente está buscando ou aquela experiência que a gente quer vivenciar. Então, é isso que acontece quando a gente está aí projetando essa, essa possibilidade de focar no todo. Sentimentos são o produto final da experiência, então a gente já falou um pouco sobre isso, né? De o que acontece, como que os sentimentos se criam. A primeira coisa que acontece é que ao colocar atenção e consciência no campo unificado, à medida que se aproxima da fonte e se aprofunda nela, você o experimenta mais. Essa jornada cria uma via neurológica no cérebro pensante, diretamente para o sistema nervoso autônomo. Cada vez que mergulha mais fundo, desacelerando as ondas cerebrais, você constrói uma via neurológica com mais faixas. E essa neurovia se torna mais larga, porque você a usa mais. Com o tempo, isso lhe permite fundir-se ao campo com mais facilidade. Essa semana eu fiz uma sessão de terapia com uma colega minha que ela trabalha com essa parte quântica. E aí eu tinha muita vontade, né, de experimentar lá o trabalho que ela faz, RQC, que é reprogramação quântica. E aí eu disse pra ela, Karina, vamos marcar aí um horário que eu quero que tu me ajude a resolver e tal. Eu contei pra ela como que eu
trouxe a casa, né, para minha vida, ela ficou encantada, assim, com todo esse processo. Ela disse, isso já tá criando na tua vida. O que que tá acontecendo que nessa área aqui tu não tá criando, mas nessa outra tu tá atraindo casa? Como assim? Eu digo, pois é, então me ajuda a entender porque tem bagunça aqui dentro, né? Por causa das crenças, dos medos, das culpas, das inseguranças, então tudo isso que tá lá no lodo, né, embaixo da piscina, como ela traz a referência. E aí ela falou, cada vez, né, por isso que eu trouxe isso antes, cada vez que vier um pensamento, um sentimento, uma culpa, um medo, alguma coisa dessa situação aqui que tu ainda não tá conseguindo cocriar algo bom, tu lembra lá do sentimento da casa, da gratidão, do amor e tal. E aí tu vai para esse olhar com amorosidade, com carinho, para entender o que que é que está por trás ali daquele sentimento. E de tanto tu se conectar àquela emoção elevada, tu vai criar uma nova via de conexão, que tu vai olhar para essa situação que está difícil com aquele sentimento lá. Porque o teu cérebro está trazendo uma informação que o teu corpo está experienciando e tu está gerando um campo eletromagnético ao teu redor. E a tua realidade é uma, da tua cabeça, tu tá pensando na casa, mas tá vibrando no, sei lá, no relacionamento. Só que o teu corpo não sabe se tu tá falando de A ou de B. Ela só tá recebendo, o corpo tá emanando a vibração. E é isso que importa. Porque é a emoção, é a vibração que eu tô elevando, tô saindo daquele sentimento de culpa, raiva, para ir pro sentimento de gratidão, de amor, de plenitude. Então, eu vou substituindo aquela via, que era uma via pavimentada, e deixando ela de lado, e vou criando uma nova via neural mais forte, onde eu vou passar a percorrer, de tanto pensar nela, essa vai ser a via de maior acesso. Aquela lá não vai subir, ela vai ficar lá, uma estradinha lá no cantinho, mas essa aqui vai ser a via principal onde eu vou percorrer mais. E quanto mais eu pensar nela, quanto mais eu estimular, mais forte, mais pavimentada, mais robusta ela vai ficar. E aí ela vai se tornar a minha nova verdade. Daqui 2, 3 meses eu vou estar criando algo nessa construção aqui. E aquilo lá que era o meu medo, deixou de ser ativado. Pode ser que, em algum momento, eu me desvie para cá. Mas aí eu preciso ter a consciência de, opa, não é por essa rua que eu vou. Volta para cá. E aí eu volto a construir aqui. E o Joey fala nesse documentário que eu assisti, nessa entrevista que eu vi, ele falava que às vezes ele lá em cima da cama, sem conseguir mexer as pernas, ele pensava: e se eu nunca mais voltar a andar? Não, não vou pensar nisso. Ele mesmo voltava a fazer os pensamentos lá de repetir dentro dele o quanto ele ia conseguir as coisas. Aí dali a pouco vinha o pensamento: e se eu tiver que fechar minha clínica que eu recém abri? Não, não vou pensar nisso. E volta lá a fazer o pensamento de novo. Então, é um policiamento constante. Pensei de novo naquela via que eu não quero mais pensar? Não, volta, não é lá que eu quero estar. Porque senão, a gente realmente se deixa levar. A segunda coisa que acontece é que, como a experiência enriquece o cérebro, cada vez que você interage com o campo unificado e o experimenta, o seu cérebro se modifica. De acordo com o modelo quântico da realidade, no momento em que o corpo experimenta nova frequência elevada e coerente, a energia desse acontecimento eleva a vibração do corpo para a coerência e a ordem. Como o propósito do sistema nervoso autônomo é criar equilíbrio e saúde, nos rendemos totalmente a essa inteligência, ela entra em cena e ela cria ordem. Eu estou lendo uns pedaços aqui que eu marquei. A energia coerente aumenta a frequência da matéria, o corpo recebe um sinal mais coerente. Quando isso acontece, você sente um amor imenso, uma profunda alegria de viver, uma sensação mais intensa de liberdade, uma felicidade indescritível, fascínio pela vida, níveis elevados de gratidão e um sentimento humilde de verdadeiro empoderamento. Foi tudo isso que eu senti quando a moça me disse que a casa era minha. É maravilhoso sentir isso. A terceira coisa que acontece quando você se aproxima do campo unificado e começa a ouvir ou experimentar conhecimento e informação de maneira diferente. Desculpa. A terceira coisa que acontece quando você se aproxima do campo unificado é que começa a ouvir ou experimentar conhecimento e informação de maneira diferente. A sua experiência interior modifica a percepção do que acontece no seu mundo exterior. Em outras palavras, você acordou. Se você está aqui, você, pelo menos um pouco desperto para a sua realidade, você está. Depois que tem uma experiência, um sentimento ou uma melhor compreensão do campo unificado, você pode experimentar e perceber a realidade de novas maneiras. Você vai ver um espectro da vida
de vida que o seu cérebro não percebia antes, por não ter os circuitos. E hoje eu vejo esse amadurecimento do meu cérebro. Eu percebo as sincronicidades. Cada nova informação que entra, eu vejo como algo que é meu, que o outro só está trazendo algo que é para mim. Teve uma vez que eu fiz uma sessão de terapia de manhã, e aí a terapeuta trouxe ali de que eu precisava me acolher, me escutar e conseguir falar quando eu não queria alguma coisa, né? Então achei que eu já tinha passado dessa fase, mas não. Quando tu se sente mal com alguma situação, tu tem que falar, tu não precisa engolir, beleza, ok. Naquele dia mesmo, final da tarde, eu tive uma situação com meu filho pequeno. De ele pedir para eu desenhar um desenho, eu não gosto de desenhar, eu desenhei e não ficou bom, aí ele ficou reclamando, e aí eu fiquei ali, mas também eu já te falei que eu não gosto de desenhar. Na hora me veio. Tu precisa se expressar e dizer o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando. Ele só tá trazendo aquilo que, vamos ver, aprendeu na terapia? Bota em prática agora. Aí eu lembrei, na hora me veio, eu respirei e disse, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Olha aqui pra minha mandala, eu tava pintando uma mandala. A mamãe gosta de pintar. Eu não gosto de desenhar. Eu não sou uma boa desenhista. Por mais que eu esteja olhando ali pro celular para poder fazer o desenho que tu quer, eu não vou desenhar bem. E a mamãe fica chateada com isso. Eu tô acabando que eu tô brigando contigo. E é para ser um momento legal em que tu faz o teu desenho, eu faço a minha pintura e a gente tem um momento aqui juntos. Então eu queria te pedir uma coisa, não me peça mais para desenhar, porque eu não vou desenhar. Eu não gosto de desenhar e eu a partir de hoje escolho não desenhar mais, tá bom? Aí ele ficou me olhando. E foi lá desenhar. Então aquilo ali só estava a serviço de me fazer colocar em prática o que eu havia mais cedo trabalhado na profundidade da minha teoria, da minha terapia. Então, o quanto a gente precisa estar atenta, porque eu poderia ter mais uma vez brigado com ele, ou tentar desenhar de tudo que foi jeito e ficar chateada, como eu sempre fazia. Não, peraí, vamos mudar? Tu já tem uma conexão aí, vamos, né? Pavimenta essa estradinha. Pronto, nunca mais ele me pediu para desenhar nada, nunca mais. E assim como outras coisas, né, que aconteceram aí, que nem uma música que ele ficava cantando. Eu até trouxe lá uns stories no Instagram na época. Ele ficava cantando a música, pedindo a música, decorou a música lá da década de 80. Quando eu entendi o que que ele estava querendo me trazer, porque não é sobre ele a música que ele gosta, é sobre mim. O outro sempre está trazendo algo que é meu. Eu parei para observar o que que essa música fala. Essa música falava sobre a nossa história, sobre o que ele viveu na gestação, sobre os medos, inseguranças de me perder e tal. Quando eu entendi, eu falei pra mim mesma, ok, entendi a mensagem, obrigada. Ele não pediu mais a música. Simples assim. Nunca mais pediu a música. Vê se isso é possível. Sim, é possível. Porque tudo é energia. Eu sou ele sou eu, tudo, né? O todo é tudo isso. E aí, então, agora ele traz a instrução antes da meditação. Permitir que a sua consciência se funda com uma consciência maior. Permita, aceite, se entregue a isso. É bom, é muito bom. Você não vai se arrepender. Não tenha medo. Render-se mais profundamente ao amor inteligente. Confiar no desconhecido. Talvez você tenha aí crenças de que, eu não posso confiar em estranho. Ah, não, a minha mãe me ensinou que eu não posso. Ah, como assim que eu vou confiar no desconhecido? E se eu for enganada? Que nem o Hélio Couto fala que tem gente que não reza o Pai Nosso, porque quando chega naquela parte, faça-se em mim. Como é que é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ah, mas como é que eu vou confiar no todo? E se a vontade dele for diferente da minha? Puro ego. Imagina se Deus vai querer o nosso mal. Abrir mão continuamente de algum aspecto do eu limitado para se unir ao eu maior. Perder-se no nada para se tornar tudo. Relaxar em um mar infinito e profundo de energia coerente. Continuar se projetando cada vez mais fundo na unicidade. Abrir mão continuamente do controle. Faça isso o tempo todo. Pensou em controlar? Respira e solta. Pensou em controlar de novo? Respira e solta. Começou a querer controlar o horário, situação, planejamento? Respira e solta. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar. Se você não praticar, você não vai conseguir. Sentir graus cada vez maiores de totalidade. Por fim, como consciência, momento a momento, tornar-se consciente, prestar atenção, experimentar,
Estar presente e sentir cada vez mais o campo unificado ao redor, sem devolver a consciência à realidade tridimensional. Então, você experimenta o campo ao redor, você sente para além dos cinco sentidos, a sua intuição, aquilo que vem, o que eu sinto de fazer agora. Deixa isso para a mente de trazer pensamentos e poder sair da 3D um pouquinho e se conectar com o seu coração, com a coerência cardíaca, com essa conexão de cérebro e coração, respirando, acalmando, para poder expandir isso para além do que você pode. Bom, agora tem a meditação, mas eu não li de novo essa meditação do tempo e espaço, espaço, tempo e espaço. Então, eu vou botar uma música aqui e vou guiar vocês, porque as meditações a partir daquela que foi a do caleidoscópio, depois a caminhando, elas já são um pouco mais complexas aí, então elas já trazem algumas coisinhas aí mais de detalhezinhos de uma crescente, assim, dessas meditações virem vindo num progresso, né? Então, eu vou compartilhar de novo aí a musiquinha com vocês. E eu quero que você comece a respirar. Feche os seus olhos e comece a se focar no momento presente, percebendo como você está nesse momento. Perceba cada partezinha do seu corpo, começando lá pelos dedos dos pés. Vai respirando e percebendo os dedos, os pés. E vai se permitindo ir observando à medida que você vai subindo pelos tornozelos, focando no aqui e agora, vendo com os olhos que não são os olhos da matéria, mas se conectando ao seu coração. E como você está nesse momento? Como fisicamente se manifesta o seu corpo? Subindo pelas pernas, joelhos, coxas, apenas percebendo, observando, tomando consciência, sem que você precise ativar os seus cinco sentidos para isso. Você não está vendo o seu corpo, ou ouvindo, ou sentindo o cheiro, ou o tato, você está percebendo com a consciência maior e sentindo com o seu coração cada partezinha. Vai respirando profundamente, subindo essa percepção para o quadril, para o abdômen e chegando no seu coração. E agora respire algumas vezes, imaginando o seu coração pulsando no seu peito. Respire, se entregue a este sentir. Perceba como está o seu coração agora.
ritmo, a velocidade e a intensidade. Se qualquer preocupação externa vier, imagine que isto vai passando por você, como nuvens brancas num céu azul num dia de vento. Deixe esses pensamentos passarem e você volta novamente a sua atenção para o seu coração. Respire, imaginando um narizinho lá no seu coração, e você vai respirar pelo coração. Imagine o ar que entra e o ar que sai. Permita que este ar flua para dentro e para fora do seu coração, enquanto você apenas relaxe. Respira e relaxe. E à medida que você vai respirando, comece a trazer para você uma emoção elevada. Um sentimento de gratidão. Gratidão pela aula de hoje, por esse momento, por essa pausa na sua rotina. Gratidão pela sua vida, por poder respirar, por estar estudando, ampliando a sua consciência, elevando a sua vibração. E vá alimentando esta emoção elevada por um tempo, imaginando que o seu coração irradia como que uma luz 360 graus ao seu redor, à medida que você inspira e expira, focando nessa emoção elevada. E você vai respirando pelo coração e irradiando essa energia para além do seu corpo. Respire. E agora volte a sua atenção lá para a base da coluna, para o primeiro chakra. E na próxima inspiração, você vai imaginar que uma pedrinha vai subir até o seu coração, lá da base da coluna. E você inspira e traz essa pedrinha até o seu coração. E ali ela se esfarela, se desfaz e você expira. E novamente você inspira uma pedrinha que sobe coluna acima até o seu coração. E ao chegar no seu coração, ela se esfarela e se desfaz. E novamente na próxima inspiração, você imagina puxando essa pedrinha até o coração, onde ela se esfarela e você expira novamente. E siga praticando mais um pouquinho essa respiração em que você puxa a energia do chakra básico até o seu coração e deixa que ali essa tensão se desfaça. Os medos, a necessidade de sobrevivência, à medida que você vai inspirando e ela sobe até o coração, se desfaz e você expira novamente. Permaneça olhando para isso por mais alguns instantes. E agora vai imaginando que uma nova pedrinha de formato e cor diferente vem do seu chakra umbilical, aonde você vibra no medo, o medo da falta, o medo da escassez,
o medo da dor, da doença, do sofrimento, dos prejuízos, o medo da violência, de todo o resto onde você vibra no medo. E essa pedrinha vai subir até o seu coração também, na sua inspiração, e se esfacelar na sua expiração. E você volta a imaginar essa pedrinha no seu chakra umbilical e puxa ele para cima durante a inspiração. Permita que ela se esfacele toda e você expira novamente. E continue praticando isso por mais alguns instantes, percebendo se essa pedra vai modificando, vai diminuindo, à medida que você inspira ela até o coração, deixa ela ser destruída e expira. E novamente você inspira e ela se desmancha e você expira de novo. Respire e concentre-se. E agora imagine uma outra pedrinha, de outro formato e outra cor, na boca do estômago, no seu plexo solar. Ao inspirar, ela sobe até o coração e se desmancha. E você expira e traz mais uma pedrinha que se desmancha no seu coração e você expira. Puxe a pedrinha da necessidade do controle, do medo de soltar, do medo do que os outros vão dizer, das inseguranças de estar separada do todo, de não confiar em si mesmo, de precisar competir com o mundo lá fora para ter uma vida melhor, para cavar a sua felicidade. Todas essas pedrinhas você inspira até o coração e deixa ela se desmanchar. E traz mais uma, e mais uma. E vai percebendo como elas vão ficando. Respire. E agora volte a focar no seu coração e respire alguns instantes aqui do seu coração. E volte a sentir as emoções elevadas, a gratidão, o amor, a paz, a leveza por este momento, por essa pausa que você deu e se permitiu. E vai imaginando que essas emoções elevadas começam a se elevar dentro de você, passando pelos outros chakras mais elevados, o laríngeo da garganta, passando por dentro da sua cabeça, pelo chakra frontal, chegando até o coronário, no topo da cabeça, e se elevando como um feixe de luz que sobe em direção ao céu. Respire
E imagine que esse feixe de luz se conecta ao espaço do todo, onde as infinitas possibilidades existem. E que a partir de agora você se dispõe, se abre a que essas infinitas possibilidades se tornem probabilidades na sua vida. E que ao elevar a sua vibração, se conectar com o todo, se sentindo parte do todo, tendo a certeza de que você é amparado, amado, acolhido, de que nunca está sozinho e pode sim relaxar, descansar e permitir que o todo haja na sua vida. E então você possibilita que ele crie futuros incríveis, inimagináveis. E então vai respirando e aos pouquinhos começando a retornar. Lentamente sentindo o seu corpo novamente. Mãos, pés, pescoço, movimentando a cabeça para um lado, para o outro. E no seu tempo, lentamente, retornando para cá, abrindo seus olhos e voltando. Muito bem. Só fechar o meu vídeo aqui, senão ele fica me incomodando. Muito bem, pessoal. Era isso. Gratidão por mais esse dia. Que bom que vocês estavam aqui. É sempre mais gostoso quando vocês estão ao vivo, mas aqueles que estão aí com a assinatura vão receber. Quem ainda quiser entrar, é só R$ 20, não é R$ 20 por mês, não, tá? Eu botei esclarecimento lá, porque teve gente me pagando repetido, eu, tipo, por que que vocês estão me pagando? Então é porque realmente teve gente que não entendeu. Então tá tudo certo. Quem quiser ainda receber as gravações para poder ouvir de novo, R$ 20, e aí você tem aí acesso a todas as gravações, desde o início, quando eu comecei a gravar, até o nosso último estudo. Mas estar com vocês aqui é sempre muito mais gostoso. Certo? Gratidão, tenha uma ótima noite. A quem está assistindo a gravação, muito bom você estar aqui também assistindo a gravação. E nós seguimos. Semana que vem, nós temos de novo o nosso estudo. Então, se organizem aí para que a gente se encontre na semana que vem novamente, quarta-feira, às 20 horas. Certo? Até mais então. Tchau, tchau.